Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso treinamento de rhinoscript.net. Na última aula a gente deixou semi-acabado esse formulário, né, que faz a escala do mercado interno e externo, e nesta aula a gente dá sequência criando agora as codificações mais complexas. Tá? Numa dessas aulas eu também comentei com vocês que, dependendo da situação, se o código fosse muito extenso, até para não tomar muito tempo da aula, eu iria explicar o código, né, e ter uma colinha aqui para facilitar o nosso trabalho. Isso vai ocorrer agora, tá, pessoal? O que acontece aqui? Ó? Nós temos todo esse formulário, temos pares, tamanhos, incrementos, certo? Então eu tenho aqui, digamos que eu coloque o par inicial, eu coloco o 30, a piloto eu coloco 36 e termina no 42, por exemplo, tá? Então aqui eu tenho que fazer uma matemática, um cálculo, para saber quantos pares eu tenho na minha coleção. Tá? E para cada par desses, eu medi a minha piloto, vai estar nesses campos aqui. Para cada par desses eu vou colocar os incrementos aqui com base na minha piloto. E obviamente a minha piloto eu não posso escalar ela, porque ela já existe, né? Então o tamanho piloto não vai ser novamente escalado. Esse cálculo matemático todo que a gente vai fazer aqui, ele vai passar para esse grid. Tá? Então esse grid aqui vai ser preenchido com toda essa matemática. E esse cálculo é bastante extenso, a codificação. Se eu for digitar o código e explicar ao mesmo tempo, nós vamos levar muito tempo, a aula vai ficar cansativa e pode ocorrer ainda de apresentar alguns erros, até pelo fato de eu estar explicando e codificando. Então o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei e criei um arquivinho onde eu vou colocar o primeiro método da classe, que é o que retorna uma tabela, que eu estou chamando de getTable. Tá? O que acontece aqui? Quando eu clicar nesse botão gerar fatores, eu vou fazer uma análise dos campos aqui, que eu também tenho esse código pronto, vou fazer uma análise. Se tudo estiver ok, né, passou por todos os testes, ele vai, pega esses valores, leva para uma função, essa função trata esses valores, gera toda a coleção para mim e retorna uma tabela. Essa tabela eu jogo aqui para dentro do grid, tá? E essa tabela é construída aqui, ó, tá? Então o que acontece? Na nossa classe, o que nós vamos fazer? Eu vou copiar esse método aqui lá para a nossa classe e já vou explicar ele, tá? Vou levar a nossa colinha lá para a classe, eu vou copiar ela. Também, pessoal, outro detalhe é que assim, não adianta eu ficar digitando todo esse código aqui para depois explicar para vocês, né? Sendo que vocês vão pegar o projeto completo aí e não vão muitas vezes nem olhar esse código aqui, né, de cabo a rabo, assim. Vocês vão dar uma estudada, até porque vocês viram na aula como funciona, e vão estudar alguma coisa que não entenderam, né, mas a gente vai tomar muito tempo da aula explicando, digitando esse código aqui, sendo que o mais prático é ir direto para a explicação. Então eu copiei, vou aqui para a nossa classe, ó, e vou colar ele aqui embaixo. Dá um Ctrl V. Pronto. Então tem aqui um método agora, um método público. E olha só, deixa eu dar um tab aqui, pronto. Então, public function, o nome do método getTable, vocês poderiam colocar qualquer nome aqui, tá? Não necessariamente podia ser getTable, pode ser qualquer nome, é o nome do método. Passando por referência, ele vai passar um valor, né, de total de linhas, que é do tipo inteiro, tá? Também vai passar aqui, ó, meio ponto, para saber se ele vai fazer os meios ponto ou não. Ó. Por exemplo, se a gente vir aqui, ó, eu tenho a opção de escalar meio ponto. Ó. Então, se isso aqui tiver marcado, ele passa para cá, ó, que nesse instante é falso. Tá? Esse parâmetro opcional aqui, ó, optional, indica que o campo ele pode ou não ser enviado para essa função. Tá? Você escolhe na hora de chamar o método se você quer enviar ou não esse parâmetro aqui. Tá? Então, é um item bacana que a gente tem no Visual Basic e também agora no C Sharp, né, já faz algum tempo, acho que na versão 4 do C Sharp, já também a gente pode estar utilizando um parâmetro opcional. A regra desse parâmetro é que ele tem que ser sempre o último, tá? Então, ele não pode ser, por exemplo, eu não poderia colocar o meio ponto antes do total de linhas aqui, que ele não é opcional, ó, então eu não poderia colocar aqui. Os parâmetros opcionais sempre devem estar no final da assinatura do método, tá? Beleza, então, meio ponto, se vai estar marcado ou não. Z igual a y, que é aquele parâmetro, né, que eu digo que os dois fatores são iguais, também é booleano, ó, vem como falso. O par de início, né, que é o nosso campo de texto. O par da piloto e o par fim. Todos eles estão zerados, porque eu estou apenas criando o método. O comprimento de x,
largura que é o y, né? Comprimento x, largura y e altura, que é o z. Incremento de x, y e z. Olha só, todos os parâmetros a gente tem aqui, ó, par de início, a piloto e o par final. Tamanho de x, né, que é o comprimento, largura, que é a y, e altura, que é o z. Depois, incremento em x, y e z. Todos esses parâmetros estão aqui. Fator de z igual a y, está aqui também, ó, e a mesma coisa do escalar meio ponto. Tá? Então, todos esses parâmetros vêm do nosso formulário, certo? Então, vamos lá. Depois, eu crio aqui, ó, uma variável do tipo chamada tabela de fatores, né, TB fatores, do tipo data table, e é uma nova data table, certo? Depois, par corrente, eu digo que ele é do tipo double e pego o par início, tá? Que é o meu par início aqui, ó, a variável. Cadê par início? Tá? Que vai vir lá do nosso método também. Fator de x, y e z é do tipo double, né? Aqui ele apenas declarou ela. Aqui eu declarei o par corrente e já setei com o par início. Tá? Aqui a gente declarou uma variável do tipo data table e chamamos o construtor dela, mas ela está zerada. Tá? Depois eu tenho aqui a criação de outras variáveis. Ó. Com o dim eu crio comprimento de x calculado, ou seja, é o x mais o incremento, y mais o incremento e o z mais o incremento, que é do tipo double também, certo? E aqui eu crio uma variável, ó, chamada CP, que ela vai contar os pares, então por isso que eu chamei de CP, ela vai contar os pares. Tá? Inclusive eu boto um comentário aqui, eu conto os pares e incrementa para fazer o fator. Tá? Vocês já vão entender também essa variável aqui. O incremento da piloto, que é do tipo double, estou declarando ela já com o incremento de 1, certo? Então, toda vez que for incrementar, ele pega o par corrente, né? Nesse caso eu chamei de incremento da piloto, mas ele pega o par corrente mais 1, ou então menos 1 caso seja menor que a piloto. Tá? Vamos dizer que eu comecei no 30, a piloto é o 36 e termino no 44. Então, do 36 para baixo é menor que a piloto, então ele vai decrementar. Do 36 para cima ele vai incrementar. Certo? Depois aqui, ó, fator de x. Começo a fazer os cálculos. Isso aqui a gente já fez em outros formulários mais simples. Tá? Fator de x é o comprimento de x menos o incremento dividido por 2 dividido pelo comprimento de x. Tá? Isso vai dar o fator de x. Certo? Isso aqui é um cálculo matemático. A gente já fez isso aqui, não tem mistério nenhum. Ok? Aqui eu começo a adicionar as colunas naquela tabela, no data table que a gente criou aqui em cima. Tá? Então aqui, ó, tabela de fatores.columns.add, eu adiciono a escala, é uma coluna, né, como se fosse uma tabelinha no Excel. Então vai ficar a escala, primeira coluna, né? E eu digo que ele é do tipo string, depois comprimento de x também do tipo string, ou seja, todos eles são do tipo string, ó, tá? Eu só tenho que definir as colunas de da minha tabela, né? E também o tipo de dado que cada coluna vai receber. Como nesse caso ele não vai calcular nada, eu estou declarando todos eles como string, porque o cálculo é feito fora disso aqui, né? Aqui eu só estou criando as colunas da tabela. Tá? Então são esses parâmetros, esses campos aqui que eu vou exibir lá na nossa tabela, ó, no grid view. Tá? Eu tenho escala, comprimento de x, largura, que é o y, altura, que é o z, fator de x, fator de y e fator de z. Tá? Aí, o que eu faço aqui? Ó? Eu trabalho com o decremento. Ó, eu estou fazendo os valores menor da piloto. Tá? Então, eu estou decrementando para começar a fazer a minha escala. Aí eu faço uma pergunta, né? Faço um if aqui, na verdade. Se o meio ponto estiver marcado, que vem aqui, ó, meio ponto, ele vem false, né? Mas se eu mandar lá, se eu marcar que tem que fazer a escala para o meio ponto, então ele faz o quê? Ó? O incremento de x dividido por 2. Tá? Incremento de y dividido por 2, incremento z dividido por 2. Tá? E o total de linhas, que é uma variável que vem de lá também no formulário, eu multiplico ela por 2. Né? Porque, por exemplo, se eu calcular, isso aqui é um cálculo total de linhas, tá? Ele vai calcular quantas escalas eu tenho que fazer. Tá? Então, essa escala vai gerar, por exemplo, 6 pares. Aí ele vai verificar. Se for um meio ponto, ele vai pegar o 6 e vai multiplicar por 2. Né? Então, por isso que eu faço aqui, ó, vezes igual. Ele pega o total de linhas e multiplica por 2. Tá? É só uma forma mais reduzida aqui de fazer esse cálculo. Poderia fazer aqui total de linhas igual a 2 vezes total de linhas. Ia dar a mesma coisa. Tá?
Depois eu tenho aqui, V incremento da piloto. Se caso for meio ponto, né, o incremento não é 1, não é um inteiro, é 0,5. Tá? E aí eu faço o cálculo calcula os pares, né? É a piloto menos par início vezes 2. Tá? Beleza. Então aqui é só matemática pura, certo? Aí eu faço um for. Entro aqui num for. Um contador que eu estou chamando de i, do tipo inteiro, começando em 0, até o total de linhas, né? Que é o meu total de linhas que eu tenho na minha tabela, lá no formulário que eu preenchi. Eu faço um teste, se o par corrente for diferente da piloto, olha, par corrente diferente de piloto, então eu verifico par corrente menor que a piloto. Se for menor, o que eu faço? Calcula o comprimento de x e gera o fator. Ele vai calcular o fator dos pares menor que o par piloto. Tá? Então, aqui a gente tem dois cálculos, certo? Olha só, eu tenho o par corrente menor que a piloto, então ele faz esse cálculo aqui. Percebam, é um cálculo matemático. Ó. Comprimento x calculado é o comprimento de x menos o incremento vezes o par, vezes o conta pares. Né? Depois, fator de x é o comprimento calculado dividido por comprimento de x, que aí vai gerar o fator. Aqui eu estou só fazendo um cálculo, tá, pessoal? Certo? E aqui eu gero o fator. Então, isso aqui é um cálculo matemático, tá? Não tem muito o que explicar nele. São as variáveis que a gente criou. Estou pegando aqui, ó, o comprimento de x calculado. É o comprimento de x menos o incremento vezes o par. Que é no caso aqui, ó, por exemplo, a piloto é o 36, tá? Mas eu estou escalando aqui o par 34. Ou seja, é 1 a menos, tá? Então, ou vamos dizer assim, ó, o 32, eu estou fazendo de 2 em 2, tá? A minha coleção, vamos supor que seja de 2 em 2. Então, fica 34, 32, 34, 36. Quando eu vou fazer a escala do 32, são dois pares que eu preciso multiplicar, tá? Então, por exemplo, se o incremento é 8, eu tenho que fazer 8 vezes 2, para dar 16, para poder fazer esse decremento nesse caso, né, porque é menor que a piloto, né, par corrente é menor que a piloto, então eu vou decrementar. Se a piloto lá tem 200 milímetros em x, ele vai perder 8 no 34, então ele vai ficar com 192, e mais 8 no 32, que é esse cálculo que eu faço aqui, ó, o incremento vezes o contador de pares. Tá? Que nesse caso seria do 36 para o 32, seria 16 milímetros. Tá? Estou usando números redondos para que fique mais fácil de calcular. Então, por isso que tem essa multiplicação. Então, eu pego lá o meu comprimento de x, menos essa multiplicação, e vai me dar o comprimento calculado. Depois, eu pego o comprimento calculado de x e divido pelo comprimento original dele. Vai me dar o fator de x. Tá? É um pouquinho confuso, pode parecer um pouquinho confuso, mas depois a gente pode debugar ele, depurar, aí vocês vão ver o cálculo acontecendo linha a linha. Tá? Então, isso aqui ó, só acontece quando o par é menor que a piloto, ou seja, os pares são menor que a minha piloto. Então, percebam que ele está decrementando aqui ó, o contador de pares, certo? Aqui eu também faço no fator z, eu faço um if, tá? Um pouquinho diferente. Ó. Eu faço um if, tá? São dois i's aqui, para perguntar se o z é igual ao fator de y, né? Ele faz esse cálculo aqui. Comprimento calculado dividido por altura de z. Então, é uma forma diferenciada aí de utilizar um if. Tá? Mas também poderia fazer um if direto e colocar isso aqui, mas até para questão de organização de código, assim fica mais interessante. Beleza, mas aí não é menor que a piloto. Os pares que eu estou calculando não é menor que a piloto. Então, ele vem para cá. Ó. Se não, ele incrementa. Aqui ele decrementa, caso seja menor que a piloto, e aqui ele incrementa, tá? Porque aí é maior que a piloto. E faz o mesmo cálculo, só que agora ao contrário de menos aqui, ó, eu tenho mais, porque agora ele vai incrementar, tá? Então, mas o cálculo é o mesmo, só mudou o sinal. A mesma coisa aqui para o fator de z, ó, o mesmo if, certo? Então, nada de tão astronômico, né? Pode parecer um pouquinho confuso devido a muita matemática, mas é isso aí mesmo. Depois, para cada linha dessas, porque eu estou dentro de um for aqui, ó, tá? Então, para cada linha dessas, ele faz o cálculo da piloto e adiciona na minha tabela fatores, ó. Tabela fatores.rows.add.